Você já subiu uma senha real pro GitHub sem querer, colocou ela direto no Application Properties ou na Docker Compose, e aí comitou tudo junto aquele monte de código e sua senha foi pro repositório remoto. Bom, se você fez isso, e quem nunca, você expôs as suas credenciais e gerou um certo risco de segurança para o teu projeto. Hoje eu vou te mostrar como é que você resolve isso utilizando o arquivo .env no nosso Javinha. Bora lá aprender? Seja muito bem-vindo a este vídeo ao meu canal, meu nome é Gabriel, é um prazer ter você por aqui e bora codar. Bom, nesse vídeo a gente vai utilizar .env tanto na nossa Docker Compose quanto no Application Properties, que é onde a gente tem as nossas credenciais. Então vamos começar pela Docker Compose aqui. Bom, nessa Docker Compose está tudo funcionando, eu tenho um projeto limpo aqui, um projeto novo, e eu estou subindo Postgres. Mas, apesar de tudo funcionar, tem algo meio perigoso aqui. Eu estou expondo algumas credenciais do meu projeto e a gente consegue deixar isso aqui um pouquinho melhor. Então, ao invés de eu ter as minhas credenciais hardcoded aqui, PSDB, PSUser e PSPassword, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um arquivo na raiz do nosso projeto, tá? Então, vou vir aqui no meu projeto, New File, e eu vou chamar esse arquivo de .env. Esse arquivo .env ele é um arquivo de texto normal e a gente vai usar ele para a gente armazenar as nossas credenciais. Ele funciona no formato de chave-valor, então chave-valor. A gente sempre vai ter que ter a nossa chave e o nosso valor. O nosso valor ele é a senha, de fato, e a nossa chave é como é que a gente vai fazer para chegar até a nossa senha. Então, se alguém quer chegar no nosso usuário, que é Gabriel, vai precisar da chave usuário, por exemplo. Bom, algo muito importante é que esse arquivo .env aqui, ele tem que estar no teu gitignore, tá? Então já abre o teu gitignore aí e adiciona o .env lá. Por quê? Esse arquivo .env a gente não vai comitar pro repositório, certo? A gente quer justamente esconder essas credenciais e evitar de subir ela para o nosso repositório remoto. Então já adiciona ela aí no teu .gitignore. Bom, e aí o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui 3 senhas, certo? Que eu vou colocar lá pro nosso arquivo .env. Então eu tenho a PSDB, vou colocar só as credenciais por enquanto, a PSUser. E eu tenho também a PSPassword. E aí essas são as nossas credenciais, certo? E eu vou criar uma chave para cada uma delas. Então eu vou chamar aqui de chave DB, aqui eu vou chamar de chave user e aqui eu vou chamar de chave password. Então eu criei a nossa chave e aqui de fato está a nossa credencial do lado direito, que é o nosso valor. Bom, no teu projeto pode ser que tenham outros desenvolvedores participando, certo? Seja um projeto colaborativo. O que a gente geralmente faz quando trabalhando com a .env? A gente vai vir aqui na raiz do nosso projeto, vai criar outro arquivo de texto que vai ser a .env.example. O que vai ser essa .env.example? A gente vai colocar as mesmas coisas aqui da nossa .env, só que sem as nossas credenciais. Um outro desenvolvedor que está trabalhando no mesmo projeto, por exemplo, ele já vai saber quais são as chaves. Ele só precisa pegar as credenciais que geralmente vão ficar em algum outro lugar, vão ficar dentro de algum cofre ou algo desse tipo. Bom, e se eu posso te dar uma dica da nossa .env aqui, seria relacionado à convenção de nomes. Como a gente geralmente vai trabalhar com mais pessoas, ou até para nós mesmos não nos perdemos aqui no nosso projeto, dê nomes que sejam fáceis de você saber do que se trata nas tuas chaves. Então, se por exemplo eu vier aqui e só colocar chave DB, chave user, chave password, mas vamos supor que eu tenha 2 bancos de dados nesse projeto. Como é que eu sei qual chave é de qual banco de dados? Fica meio difícil de descobrir. Então, dê nomes melhores. Aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui a chave Postgres Database. Essa aqui vai ser a chave Postgres usuário e essa aqui vai ser a nossa chave Postgres senha. Isso aqui se trata do nosso banco de dados Postgres, o usuário Postgres e a senha do Postgres, então fica bem fácil de entender sobre o que se trata. Vou atualizar elas lá no nosso env.example, só vou tirar as credenciais aqui. Esse .env.example não precisa estar no teu gitignore, então se vocês verem até aqui os meus arquivos para comitar, o meu .env não está aqui, porque eu adicionei no gitignore, ele não vai subir para o meu repositório, mas o env.example vai porque ele não tem as credenciais, só as chaves. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai substituir no nosso Docker Compose, a gente vai tirar as credenciais direto daqui, tira as credenciais, tira as credenciais, tira as credenciais, e a gente vai usar as nossas chaves. Então, para PostgresDB, eu chamei aqui a nossa chave de chave PostgresDB. Aí como é que faz? Cifrão, abre e fecha chaves e coloca a tua chave aqui dentro. Cifrão, abre e fecha, e você vai colocando as tuas chaves aqui dentro. Chave user e chave password. Isso aqui funciona no nosso Docker Compose porque o Docker ele já tem suporte nativo para você utilizar as .envs, tá? Então ele consegue ver que aí no teu projeto tem um arquivo .env e quando você coloca nesse formato aqui, ó, ele vai buscar no teu arquivo .env algum valor correspondente a essa chave. Então ele já tem suporte nativo para você trabalhar com .env. Bom, o que mais que eu vou fazer aqui? Aqui eu também estou usando o usuário, então eu vou substituir, certo? E eu chamei de chave aqui na frente só para não ficar repetido, para vocês não confundirem o nome, ó, para saber que são coisas diferentes. Aqui é o nosso ambiente, ele espera isso aqui, um PostgresDB, um PostgresUser, um PostgresPassword, e aqui de fato são as nossas chaves. PostgresDB, vou utilizar aqui também.
E que mais? Acho que é só. Eu posso colocar a nossa porta também, então eu vou tirar a nossa porta daqui. Eu vou chamar de chave Postgres Port. Vai ficar uma mistura de português com inglês, mas vocês estão entendendo. E eu vou colocá-la aqui também. Então, beleza, chave Postgres Port. Terminei de substituir todas as credenciais aqui da minha Docker Compose. O que eu vou fazer agora? Eu vou rodar um comandinho aqui, ó, no terminal, que é docker compose config. O que esse comando vai fazer? Ele basicamente vai ler a nossa Docker Compose, vai ver que a gente está utilizando algumas chaves aqui, e ele vai tentar substituir essas chaves pelo valor que a gente tem lá na .env. Para isso é muito importante que a sua .env ela esteja na raiz do teu projeto, tá? No mesmo lugar que está a tua Docker Compose. Então a minha Docker Compose está na raiz do projeto e a .env também. Assim que eu rodar esse comando, olha só. Vamos ver aqui, ele conseguiu pegar no nosso ambiente, ele vai precisar do PostgreSDB e ele conseguiu pegar a nossa credencial de fato. Ó, veja que ele não pegou e não utilizou a chave literalmente. Ele foi lá na nossa env e viu o valor que correspondia à nossa chave e ele utilizou aqui, ó. Então, PSDB, PSPassword, PSUser. Se eu vier aqui no nosso Docker, ó, e eu tentar subir agora a nossa aplicação com docker compose up -d, a gente vai subir o nosso container do Postgres aqui, ó. Então, tá subindo ainda. Vamos dar um docker ps aqui, só pra gente ver. Beleza, ó, ele tá subindo aqui. Então ele tá starting. Vamos dar um docker ps de novo. Ó, nosso container subiu e ele tá health. E ele utilizou as credenciais que a gente colocou lá na .env. Então a partir do momento que eu comito esse código aqui, ó, da Docker Compose, as credenciais de fato elas não vão subir pro GitHub. Então imagina que eu tenho aqui alguma chave secreta que não pode subir, alguma coisa de cloud. É uma forma de você se proteger, pelo menos nos seus projetinhos pessoais aí no GitHub. Existem milhares de outras formas de fazer isso, essa é apenas uma forma, utilizando a .env. Bom, eu vou parar nosso container aqui, então Docker Compose stop. Agora a gente vai partir para nossa Application Properties, certo? Aqui do Java. Se fosse só a gente fazer a mesma coisa aqui, seria bem fácil, né? Só que o que acontece? O Spring Boot, ele não consegue ler o arquivo .env de forma nativa. Mas eu vou te mostrar uma forma bem fácil de resolver esse problema. Bom, e por que o Spring não consegue ler um .env de cara? Porque o Spring segue a filosofia de usar as variáveis de ambiente mesmo. O .env, ele é nada mais do que uma convenção que ficou popular entre algumas linguagens de programação para resolver esse problema das credenciais. Então, em linguagens como Node ou Python, você vê muita galera utilizando o .env. Mas não faz parte do padrão Java e Spring. Por isso, se você simplesmente criar uma .env na raiz do teu projeto e tentar utilizar no Application Properties, não vai funcionar. Geralmente em produção, como é que funciona? Para vocês terem uma ideia. A gente vai ter a nossa pipeline e durante a execução da nossa pipeline, ela vai definir as variáveis de ambiente dentro do nosso sistema operacional, dentro do nosso cluster ou da nossa pod, por exemplo. E uma vez que as variáveis de ambiente estão lá dentro, o Spring vai conseguir recuperar pelo próprio Application Properties, sem precisar recuperar de um .env, por exemplo. Mas como eu disse, o objetivo nosso aqui é apenas reduzir um pouquinho de risco quando a gente faz os nossos projetos pessoais e sobe para o GitHub. Então vamos trabalhar com .env mesmo, porque eu tenho uma solução bem fácil para resolver o teu problema. Bom, o que a gente vai fazer aqui? No nosso Application Properties, a gente vai adicionar uma linha, tá? Que vai ser basicamente o nosso Spring Config Properties. E qual que é a linha? É essa aqui, ó. Spring.config.import. Então a nossa configuração de import do Spring, a gente quer o quê? Que ele leia a nossa .env. Então é igual optional, file, .env, abre colchete. Aí a gente vai colocar aqui .properties e fecha colchete. Então, Spring Config Import é a propriedade do Spring que permite a gente importar configurações de arquivos externos. Esse optional aqui é um prefixo que vai tornar opcional. Então, se ele não existir, a aplicação não vai quebrar. File .env é o caminho que está o nosso arquivo que a gente quer ler. Só tem um .env aqui, porque ele está na raiz do projeto. E .properties é um sufixo que vai induzir o Spring, que vai falar para o Spring que ele tem que tratar esse .env aqui como um arquivo de propriedade. Com essa linha aqui, ó, o Spring vai ler o nosso arquivo que está na .env e vai tratar ele como sendo um arquivo normal ali de propriedade. Então ele vai ler, ele vai conseguir enxergar aquele arquivo e os valores que estão lá. E uma vez feito isso, a gente vai fazer exatamente o que a gente fez na nossa Docker Compose. A gente vai só chamar aqui, ó, cifrão chaves e as nossas chaves. Vamos aqui na nossa properties, cifrão, abre e fecha chaves. A gente tem aqui a nossa chave Postgres. Opa, Postgres. Já esqueci já. Underline user, eu acho. Deixa eu ver aqui. Chave Postgres user. Isso aí. Vou dar um Ctrl C para garantir que tá certo. Aqui a gente vai ter a nossa chave Postgres password. E deixa eu ver se eu vou substituir mais alguma coisa aqui. Ah, vou. Aqui a gente vai ter o nosso nome do banco. Então, chave Postgres DB. E a porta, né? Então aqui,
cifrão, abre e fecha chaves. E aí, chave Postgres port, que foi assim que a gente chamou lá no nosso .env. Bom, antes de te mostrar funcionando, eu vou comentar essa linha aqui, ó, que você já aprendeu que vai ser necessária para o Spring conseguir ler o .env, e eu vou rodar só para te mostrar que realmente o Spring não consegue ler. Então eu tô subindo aqui o nosso container, tá bom? Então docker ps aqui, beleza? Tá startando, beleza, o container tá health. Então eu vou subir a nossa aplicação aqui, ó, e ela vai tentar se conectar no banco de dados. Então vamos ver o que vai acontecer. Já deu erro aqui, ó. Não conseguiu inicializar a aplicação. Vamos ver o que fala. Fala, ó, que ele não conseguiu aceitar a URL JDBC. Aí vamos ver a URL que ele tentou usar. Ó, ele tentou usar localhost, abre e fecha chave, ó. E ele tá usando essa URL com as nossas chaves, literalmente, né? Ele tá usando isso aqui, ó. O que ele tem que fazer para ele conseguir se conectar? Ele tem que substituir o valor das nossas chaves, certo? Pelas credenciais lá da .env, que é o que a gente quer. Então, por padrão, o Spring ele não vai conseguir ler a tua .env, a não ser que você coloque essa linha aqui, ó, que a gente tinha colocado. Vou descomentar ela e vou tentar rodar a aplicação de novo. Vamos ver se a gente vai conseguir subir o projeto. Olha só, aplicação startada na porta 8080. Funcionou, belezinha, né? Bom, vale ressaltar que em grandes projetos, em produção também, em outros tipos de ambiente, geralmente a gente não usa o .env com Java, tá? Essa aqui é só uma forma simples de você não subir as tuas senhas, não expor as tuas senhas nos teus repositórios GitHub ali ou qualquer outro lugar que você for subir o teu código. Isso aqui já é um plus, inclusive. Se você tá aprendendo aí Javinha, Spring, se você tá participando de processos seletivos, tentando entrar na área, tentando conseguir um estágio, geralmente nesses processos seletivos eles vão te pedir algum projeto base ali, alguma coisa desse tipo. E é legal você entregar nos projetos não a tua senha hard-coded, né? Então, se tivesse a tua senha aqui exposta, seria um problema de segurança, uma vulnerabilidade. Então é legal que agora você já tem esse conhecimento e pode aplicar aí nos seus projetos. Bom, agora seu projeto está pronto para rodar de uma forma um pouco mais segura, sem expor as credenciais no seu código. Bom, se esse vídeo te ajudou a organizar melhor o seu projeto, não esquece de deixar o seu like, porque ele fortalece o canal e ajuda a chegar em novas pessoas. E se você tentar replicar o que eu passei aqui no vídeo e tiver algum problema, tanto com Docker quanto com .env, coloca aí nos comentários que eu tento te ajudar. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não se esquece de se inscrever no canal e até a próxima. Valeu, um abraço.